só temos que agradecer ao Senhor, né? Por mais um dia que Ele tem nos dado, mais um dia que Ele tem nos concedido, mais um dia que estamos aqui na casa do Senhor. Isso é motivo de alegria, de vitória, é motivo que nós temos que dar brado de vitória, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor sabe quantas pessoas gostariam de ter mais uma chance, uma oportunidade, um dia, poder estar na casa de Deus e não pode. Não tem como, não tem mais condições, não teve como vir, não vai ter como vir. Nós tivemos, nós estamos aqui. Então nós temos que estar alegres, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor possa falar no nosso coração. Você está aí com a sua Bíblia? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 24. A gente vai começar a ler aí no versículo 6. Mateus 24, 6. A palavra do Senhor, ela está nos dizendo assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então a palavra de Deus, ela está nos falando, ela está nos alertando o que vai acontecer o que nos fins dos tempos. O que vai acontecer quando estiver próximo, quando já estiver para Jesus o que? Voltar. O Senhor está nos falando, nos mostrando tudo que iria o que? Acontecer. E é o que a gente está vendo lá fora. Só que o que mais nos toca, o que mais nos, pode dizer assim, nos entristece é que as coisas vão passando, as coisas realmente o que? Vão acontecendo, e muitas vezes os crentes, aqueles que é de Deus, que é do Senhor, eles vão o que? Se distanciando. Em vez de eles dizer que a Bíblia está se cumprindo, que a palavra está se cumprindo, que Jesus está voltando, o Senhor está aí, que Ele está à porta, que tudo que a gente lê na Bíblia, a gente vê lá fora, vê na televisão, vê no nosso dia a dia, está se tornando já uma coisa o quê? Comum. Sabemos que o nosso Mestre está à porta, sabemos que o Senhor o quê? Está voltando. Só que a palavra diz aqui o quê? Que nos últimos dias o amor de muito ia o quê? Se esfriar, a iniquidade, o pecado, ele ia aumentar, né? O desamor, tudo que a gente vê lá fora o quê? Ia aumentar, o pecado ia aumentar. E o problema é, o amor de muitos ia o quê? Se esfriar. O que a gente vai falar? Nós não podemos deixar o quê? O amor a Deus se esfriar, sua comunhão com Deus se esfriar. Nós temos que permanecer firme, nós temos que continuar, em nome de Jesus. Aqui ele diz no 13, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Você vai ver tudo isso, vai passar por tudo isso, o mundo se acabando, as pessoas se perdendo, tudo isso acontecendo aí fora. Pode dizer também a igreja, muitos perderam na igreja aqui, está falando que vai se levantar o quê? Muitos falsos profetas, muitas pessoas, não é, que estão perdidas e acaba levando o quê? Muitas pessoas o quê? Junto. Mas você, irmãos, você é diferente. Você tem que ter a sua vida com Deus, você tem que ter a sua vida com o Senhor, você tem que ter a sua comunhão. E tem que se manter o quê? Firme. Não podemos deixar o quê? Os acontecimentos lá fora, os acontecimentos no mundo, os acontecimentos da nossa família, que acontece do nosso lado, as dificuldades, os problemas, o quê? Nos fazer esfriar na fé, nos fazer desanimar, nos fazer entristecer, fazer com que a gente leve a vida com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não podemos fazer isso. Não podemos levar a vida com Deus assim, com indiferença, tanto faz.
Por mim, tanto faz. Se eu ir, tanto faz. Se eu estou fazendo, tanto faz. Não me importa, eu estou nem aí. Quando der, não é isso. Vida com Deus é compromisso. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos viver com Ele. Não dá para você ser mais ou menos casado. Não dá para você casar. Sou mais ou menos casado. Hoje eu estou casado, amanhã não. Hoje eu vivo como casado, amanhã eu vivo como solteiro. Hoje eu estou na minha casa, amanhã eu estou na rua, estou na balada. Não dá. Você tem que escolher. Nós temos que escolher. Nós temos que tomar uma posição. Você tomou uma posição? A Bíblia fala o quê? Aquele que colocou a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele tem que continuar, ele tem que permanecer, ele tem que olhar para frente, em nome de Jesus. Vai acontecer tudo isso? Vai ter doença, vai ter enfermidade, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter muita coisa. As pessoas vão se odiar, as pessoas vão se matar sem motivo, as pessoas vão querer se afastar de tudo que é de Deus, mas você tem que continuar. O amor vai esfriar, mas o seu não. Você tem que permanecer firme. A iniquidade vai aumentar, mas o pecado na sua vida não. Que aumente, não sei, que aconteça, infelizmente está acontecendo, mas na sua vida não. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter diferença. A Bíblia fala, tem que haver diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Jesus tem que olhar para nós, Deus tem que olhar para nós e ver a diferença da nossa vida, da nossa conduta, com a conduta que é do mundo. Nós não podemos se igualar, não podemos viver o quê? Indiferente às coisas de Deus, às coisas do Senhor. Quem vive indiferente é o mundo. Quem não está nem aí para a palavra de Deus, que Deus ensina, é o mundo. Nós não, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Eu sempre falo, não é com o homem, com a placa da igreja, é com Deus, é com o Senhor. Irmãos, e nós temos que estar sempre o quê? Na presença de Deus, buscando, adorando, servindo a Deus, em nome de Jesus. Outro dia eu li uma frase que eu me agradei, falou assim, que a pessoa tem como a pessoa ser soldado, né? Tá lá no exército e não comparecer no quartel, não dá as caras no quartel, nunca tá lá, não tem. Se você é soldado, você tem que comparecer, você tem dias, tem horários, você tem que estar lá, você tem que estar no quartel para servir, para estar lá. Nós também, nós temos que ter esse compromisso com Deus, nós temos que ter esse compromisso com o Senhor. Quando a gente não tem, a gente está se esfriando. Quando a gente não tem, a gente está se afastando. Quando a gente não tem, a gente está levando as coisas o quê? Como se fosse o quê? De qualquer jeito, com indiferença. E nós não podemos ser indiferentes às coisas de Deus, não podemos ser indiferentes às coisas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós temos que olhar para quem está na frente, não temos que olhar quem está fazendo, tem que olhar para Deus, tem que olhar para o Senhor. E qualquer coisa que você não goste, qualquer coisa que está fora do que você não gosta na igreja, ore, coloque na... Deus muda, amém? Se tem coisa na igreja aqui que você não gosta, você não cai com você, que te atrapalha de buscar Deus, ore, coloque na mão de Deus que Deus muda. O que não pode é você ficar sem buscar Deus. O que não pode é seu coração se esfriar. O que não pode é você ser indiferente às coisas de Deus. Para mim tanto faz. Não é tanto faz. Não é tanto faz. Porque se a gente tem compromisso lá com o serviço, a gente tem compromisso com a família, a gente tem compromisso com os filhos, com o amigo, com tanta gente a gente tem compromisso, a gente não falha. Por que com Deus a gente falha? Por que com Deus a gente deixa para lá? Porque com Deus é quando der. Não é quando der, porque quando a gente precisa, a gente quer na hora. Quando a gente está necessitado, a gente quer o Senhor na hora. A gente quer o quê? Uma resposta o quê? Na hora. Então, irmãos, nós também temos que ter uma vida no altar, temos que ter uma vida na mão de Deus. E qualquer coisa que você não está feliz, qualquer coisa que você não se agrade, ore, coloque na mão de Deus. O Senhor entra com providência, amém? O Senhor faz a vontade dele em nome de Jesus. O que você não pode é se esfriar, o que você não pode é ficar longe, o que você não pode é ficar distante do Senhor. Porque aquele que fica longe, aquele que fica distante, ele se perde, ele perece. Não é? É igual a gente vê lá, quando a gente vê aquela vida animal, quando a gente vê aqueles bichinhos que eles andam em bando. Eles estão em bando, eles estão protegidos, né? Tem aquele monte, se o leão vai atacar, a onça vai atacar, sei lá, eles estão protegidos. E aquele que fica sozinho? E aquele que vai para o lado? E aquele que se perde? É o que é atacado.
Você vai ver lá, é aquele que é perseguido, é aquele que o leão, 2, 3 leoa, sei lá, vai lá, ataca para matar ele, que eles têm que se alimentar. E ataca ele, e ele se perde. Por quê? Porque ele estava o quê? Sozinho. Você faz parte o quê? Você faz parte de um rebanho. Você é a ovelha de Deus, você é a ovelha do Senhor. Em nome de Jesus, a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós temos que estar junto. Como vai ouvir a voz de Deus? Se estiver no rebanho, estiver junto, vai ouvir a voz de Deus. Jesus vai falar. Aquela que vai para o penhasco, aquela que sai, aquela que vai para o lago, aquela que está correndo risco, vai cair no penhasco, vai se afogar no lago, porque está sozinha, porque está distante, não está ouvindo a voz do pastor. Na verdade, nós temos que estar o quê? No rebanho, nós temos que estar junto. Você tem que estar na presença de Deus, você tem que estar adorando o Senhor, você tem que estar no quartel, você tem que se apresentar como soldado de Cristo, tomar sua posição e não deixar ninguém te tirar dessa posição, porque você foi chamado, porque você foi escolhido. Você vai lá ver em João 15, está falando: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para vocês ir dar o quê? Frutos, em nome de Jesus. Jesus não escolheu você para você ir desistir, para você ir esfriar, para você ir colocar a sua fé de lado, vestir a camisa quando quer, vestir a camisa quando sentir vontade. Não, a camisa de Cristo você põe e não tira. A roupa de santidade de Deus você põe, fica e permanece, em nome de Jesus, amém? Não é situação, não é família, não é amigo, não é nada que vai tirar isso de você, que vai roubar a sua fé, que vai roubar o que? O seu compromisso com Deus, o seu compromisso com Cristo, em nome de Jesus. Para isso, irmãos, tem que ser firme. Ou você bate o pé, tem que ser mais valente que o valente, amém? O diabo não tira férias, o diabo não dorme, o diabo está sempre querendo nos tirar da presença de Deus. Ele sempre vai inventar algo, alguma coisa, alguma situação para você estar longe da presença do Senhor, sempre. Se você não bater o pé, você não vem. Se você não bater o pé, você não consegue se firmar, você não consegue manter sua vida o quê? Na presença de Deus. É muito importante isso, e é importante seguir Jesus de perto, não pode seguir de longe. Vê aí Mateus 26, vira a página. Mateus 26, versículo 57. Mateus 26, 57, deixa eu achar aqui o meu. Vinte e seis, 57 está falando: e os que prenderam Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Amém? Aqui foi quando Jesus foi preso, Jesus foi levado às autoridades, antes dele ir o quê? Para a cruz. E ele estava passando por essa situação, ele estava passando por isso. Os outros discípulos já o tinham deixado, os outros discípulos já tinham fugido, já tinham ido embora, e o Pedro estava seguindo ele, mas o Pedro estava seguindo o que? Ele de longe. Você não tem que seguir Jesus de longe, nós temos que seguir Jesus de perto. Nós temos que estar do lado do Senhor, é perto do Senhor, é no caminho, é junto, é andando junto, é caminhando, em nome de Jesus, dando oportunidade de Deus te guiar, dando oportunidade de Deus te levar na mão, do Senhor te conduzir, de estar com Ele, em nome de Jesus. O Pedro aqui nós sabemos, ele ficou seguindo Jesus de longe, ele ficou acompanhando de longe, depois lá fora ele foi sentar lá, junto com as pessoas chegou nele: eu te via com ele, você andava com ele. Fala: não conheci esse homem. Depois 3 vezes isso aconteceu, 3 vezes ele negou, as pessoas chegaram nele ali 3 vezes: mas você andava, você estava, eu já tive com ele. Não sei quem é esse homem. Irmãos, temos que seguir Jesus de perto, em nome de Jesus. Nós não podemos o quê? Seguir de longe, porque quando nós seguimos de longe, vai chegar o dia que vamos negar, vai chegar o dia que vamos deixar, vai chegar o dia que a fé vai esfriar, que o desejo de buscar Deus vai esfriar. É igual eu estou falando, vai ficar indiferente, tanto faz. A pior coisa é a gente ter indiferença por alguém, não é? Porque tanto faz. Se a pessoa me vê, fala comigo, tô nem aí. Para mim é como se aquela pessoa que não existe. E se a gente não tomar cuidado, a nossa fé fica assim.
As coisas com Deus é ficando indiferente, tanto faz. E Deus não quer. O Senhor nos quer totalmente dados, doados, totalmente para Ele, totalmente entregues a Ele. Não podemos ter o que? Reserva. Temos que buscar o Senhor de todo o coração. Vê aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, volta um pouco. 2 Crônicas, capítulo 25. Você vai voltar um pouco aí, você vai achar. 2 Crônicas, capítulo 25. Abre em Salmo, volta lá um pouco, você vai achar. 2 Crônicas 25, versículo 1. Depois de Salmo? Antes. Você vai voltar um pouco, você vai achar. Só voltar umas páginas. 2 Crônicas 25, 1. A palavra de Deus fala assim: e era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Amém? Então, Amazias foi rei ali de Jerusalém, teve essa oportunidade, Deus abriu essa porta, Deus deu essa chance, Deus deu essa ocasião, não é? Dele ser rei, dele comandar, dele governar o povo. E a palavra de Deus está falando que ele começou o quê? Até bem, que ele fez o que era reto, que ele começou fazendo o que era certo aos olhos de Deus, que ele começou agradando a Deus, que ele começou agradando ao Senhor. Mas está falando aqui no finzinho do versículo 2, porém não com o coração inteiro. Então é aqui que a gente está falando, não se entregou 100%, ele tinha o quê? Uma reserva. Ele tipo assim, só vou até aqui, até ali não. Só ele tinha uma reserva, ele botou limites para Deus. Nós não podemos ter limites, nós não podemos colocar limites na nossa vida, não podemos colocar limites na nossa fé, não podemos colocar limites na nossa fé com Deus. É totalmente, é 100%. Aí a gente lembra do Abraão, a gente vai lá atrás, lembra do Abraão, aquele homem era 100% entregue a Deus. Quando que você vai esperar por um filho quase 100 anos, aguardando um filho que nunca vinha, e finalmente esse filho veio, filho da velhice, veio para ele, veio para Sara, os dois felizes, explodindo de alegria. Deus chega quando o menino é jovem ainda, garoto, né? E fala, agora eu quero seu filho, eu te dei, agora eu quero de volta, agora você vai lá e vai sacrificar ele para mim. Quem ouvir isso à noite, ia levantar de madrugada, pegar o filho, levar e ir lá? Quem faria isso? E quem iria até o fim? Quem iria naquele menino, naquela hora que o menino falou, pai, tá tudo aqui, eu tô vendo tudo que nós vamos usar aqui, que ele já sabia, né, como funcionava, tô vendo tudo aqui, só não tô vendo o quê? O animalzinho, eu só não tô vendo que nós vamos o quê? Sacrificar. Ele falou, não, filho, Deus proverá. E ele foi até o fim, preparou lá o altar, preparou ali o lugar de sacrifício e colocou o filho dele ali. E ele foi mesmo até o fim, ele levantou mesmo ali a peça que ele ia usar ali para entregar a vida do filho dele, o que é Deus, até que Deus o que? O barrou. O que a gente vê? É um coração 100% doado a Deus, é um coração 100% doado ao Senhor. Ele amava aquele filho, é o filho que ele mais queria, é a coisa que ele mais desejava o que? No mundo. Mas quando Deus pediu, ele não pensou duas vezes, ele ia fazer, ele ia sacrificar o Isaac, ele ia entregar o Isaac o que é a Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração 100%, ele tinha um coração dado, ele tinha um coração doado a Deus. Nós muitas vezes temos um coração reservado, nós muitas vezes temos um coração até aqui eu posso, até aqui eu faço, aqui não, Senhor, aqui está pedindo demais, aqui está exigindo demais de mim. E quem somos nós, irmãos? Nós não somos nada. Nós dependemos dele, nós precisamos dele para falar, para andar, para respirar. Estamos aqui porque ele nos sustentou, estamos aqui porque ele tem nos ajudado e principalmente pelas misericórdias que se renovam cada dia. Se a gente for olhar para nós, a gente só vê falha. Se a gente for olhar para nós vemos como nós somos falhos, como nós precisamos o quê? Mudar. Mas esse Deus é amoroso, ele confia em nós, ele acredita em você e cada dia ele vai te dando o quê? Uma nova chance. Amém? Uma nova chance de um recomeço. Essa nova chance nós temos que aproveitar como? Tendo uma vida
de 100% entregue na mão de Deus, ter uma vida reta, ter uma vida que agrade ao Senhor, ter uma vida sem reservas, ter uma vida o que? Dada a Ele, porque quando a gente não tem uma vida 100%, acontece isso. Vê aí no versículo 14, vira a página. 2 Crônicas 25, 14, está falando assim: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Amém? O que aconteceu? Ele não tinha um coração dado, ele não tinha um coração 100%, ele fez algumas coisas para Deus, algumas coisas ele servia ao Senhor. Teve um dia que ele foi lá para uma guerra, atacou ali aquele povo, e quando ele atacou, quando ele venceu, o que ele fez? Ele trouxe os ídolos que eles adoravam, aqueles ídolos, aquelas imagens que aquele povo adorava, ele trouxe para Jerusalém, e ele mesmo o que? Começou a adorar, e ele mesmo começou a se prostrar diante o que? Daquelas imagens. E quem ajudou ele? Quem estava com ele? Quem colocou ele no trono? Quem deu o reino na mão dele? Não foi Deus, não foi o Senhor? Mas o que aconteceu? O coração não era 100% a Deus, o coração não era 100% do Senhor. Então ele foi lá, se agradou, não é? A idolatria tomou conta e ele começou a se prostrar. E ele começou a se prostrar o quê? Diante o quê? Dos deuses. Nós temos que tomar cuidado com isso, senão vai acontecer também da gente começar o quê? Se prostrar, se o nosso coração não ser o quê? 100%, não é verdade? A gente tem que ter uma vida reta e santa. Vamos lembrar lá do Sadraque, Mesaque e Abednego. Era a mesma coisa, eles tinham que se prostrar para adorar a imagem. Eles falaram: não vamos se prostrar, não. Pode queimar, pode jogar, pode matar, pode fazer o que quiser, mas nós não vamos nos prostrar. Esse é um coração 100% doado a Deus. Esse é um coração 100% o quê? Doado ao Senhor. Mas esse rei aqui não. Ele não teve o que? Esse 100%. Ele teve um pouco, uma metade. Isso aí nós não podemos ter. Nós temos que ter 100%. É servir a Jesus de perto, não seguir Jesus de longe, acompanhar Jesus junto, estar no caminho, estar com Ele, em nome do Senhor. Porque quando a gente não se entrega 100%, a gente vê quantas pessoas o que? Caíram. Você vai lembrar lá do povo de Israel, foi a mesma coisa. Saíram ali do Egito, primeira oportunidade que tiveram, que o Moisés estava no monte lá, preparando as tábuas dos 10 mandamentos, o que eles fizeram? Pegaram e foram fazer um bezerro de ouro. Foram fazer um bezerro de ouro, foram ali adorar, foram ali o que? Se prostrar. Por quê? Um povo que não tinha um coração 100%, ainda não estava rendido. Um Deus que fez tudo por eles, um Deus que cuidou deles, um Deus que tirou eles da escravidão, que estava mostrando uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova etapa. Eles foram o quê? Adorar também outros deuses, fizeram, criaram, né? O próprio Deus ali, e foram o que? Adorar, se virando as costas para Deus, virando as costas para o Senhor, né? Isso aí não pode o que? Acontecer. Nós temos que ficar firme com Deus, em nome de Jesus. Lá no Novo Testamento tinha um apóstolo Paulo. Ele trabalhava, tinha um povo, né? Os irmãos, os obreiros que trabalhavam com ele, e ele cita um Demas, né? Que ajudava, que ele era obreiro, ajudava em alguma coisa o que da obra. Mas teve um tempo que ele se cansou, e o Paulo fala que ele amou mais o mundo. Ele amou mais as coisas do mundo, deixou as coisas de Deus, o que? E foi embora, virou as costas. Nós temos que tomar cuidado também para não virar as costas. Muitos estão virando as costas. Muitos estão virando as costas o que? Para Deus. Estão se cansando o que? Do Senhor. E não podemos. Quando a gente se cansa de Deus, se cansa do Senhor, a nossa tendência é perecer. A nossa tendência é se perder. Vamos ver o versículo 27 aí. 2 Crônicas 25, 27. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram o quê? Ali. Ele se desviou, né? Aí veio a queda, quando ele se desviou, quando ele saiu, quando ele deixou, quando ele parou de servir ao Senhor, veio a queda. Nós lemos aí 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 27.
que está falando aí do rei Amazias, que ele o quê? Se desviou. E quando ele se desviou, e quando ele se afastou o quê? Do Senhor, conspiraram contra ele, planejaram o quê? Contra ele. O inimigo é assim, irmãos. O inimigo é assim. O que nos guarda, o que nos protege é a destra de Deus, é a destra do Senhor. É a gente estar guardado, protegido debaixo das asas do quê? Do Altíssimo. Porque o inimigo, o diabo, continua conspirando. Ele conspira contra o povo de Deus, contra os filhos do quê? Do Senhor. Mas nós somos guardados e protegidos o quê? Porque nós estamos com Deus, estamos servindo, estamos debaixo da mão do Senhor, da proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Mas a pessoa que fica de longe, a pessoa que desvia, a pessoa que não tem esse encontro com Deus totalmente, a pessoa que não se entrega o quê? Totalmente a Deus, então ela fica o quê? À mercê, ela fica sem proteção, ela fica ali à disposição, que infelizmente, do inimigo. E nós não podemos. O nosso coração, a gente já leu aqui, não pode ser aquele coração vazio, não é? As pessoas vêm, buscam a Deus, buscam o Senhor, todo mal sai, as obras do diabo saem, vai embora, o coração fica limpo, a pessoa fica limpa. Aí fica aquele tempo. Se naquele tempo ela não se firma, ela não realmente toma uma posição, eu quero ser de Deus, do Senhor, servir, buscar o Espírito Santo, se encher, aquela casa, aquele coração vai ficar vazio. Aquele mal andou, saiu, ficou, depois ele volta e dá uma olhada, ele dá uma espiada na pessoa, no coração. A pessoa está vazia, não se firmou, não buscou vida com Deus realmente, ele entra e traz consigo 7 espíritos o quê? Piores. O estado daquela pessoa antes era ruim, agora com mais demônios vai ser ruim ainda, vai ser pior o que ainda. Então, irmãos, é coisa muito séria, nós temos que se firmar. Nós sabemos que todo mundo passa luta, todo mundo passa dificuldade, às vezes a vontade de desistir, desanimar, vem para todo mundo, como veio com o profeta Elias, como ele pediu o que? Até a morte, mas o Senhor tem alimento para você, o Senhor tem força para você, como ele cuidou do profeta Elias, como ele alimentou, como ele cuidou, deixou ele descansar e depois falou, agora você volta, você vai comer, vai se alimentar, vai dormir, vai buscar força, sustância, mas depois você vai voltar e vai cumprir o ministério, aquilo que eu te mandei o quê? Fazer. Em nome de Jesus, é a mesma coisa comigo e com você. Tiver cansado, desanimado, o que for, peça força a Deus, peça força ao Senhor, em nome de Jesus, mas não se desvie, não vai se esfriando, não vá se esquivando, não vai saindo da presença de Deus, porque a gente acostuma, comodismo é bom, ficar em casa é bom, ficar descansando é bom, é muito bom. Se você não bater o pé, você não faz nada, até para trabalhar. Se você não bater o pé de manhã, nesse frio, nesse tempo, é luta. Você tem que bater o pé. Não, preciso ir, não posso faltar, é um compromisso, né? E ir, e fazer. Você não faz, imagina então para Deus. Tem que ir, irmãos, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida com o Senhor, tem que ficar firme em nome de Jesus. Estou fraco, desanimado, irmãos. Vamos orar, falar com Deus, falar com o Senhor. Deus vai te renovar, Deus vai te dar força em nome de Jesus. Seu ministério não acaba aqui, nós já falamos. Ponto final, quem põe é Deus. Ponto final na nossa história, quem põe o que? É o Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para cada um aqui. Que Deus tem uma obra particular na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. O que precisamos fazer então? Dar a oportunidade dele fazer. Dar a oportunidade dele trabalhar. Vindo no quartel, servindo, estando na presença dele. Em nome de Jesus. Colocando o Senhor o que? Em primeiro lugar. Amém? A gente não fala o homem, ficar adorando o homem, adorando a igreja. Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. O nosso Senhor é Deus, é Jesus. Ele que nós temos o quê? Que buscar, Ele que nós temos que adorar em nome de Jesus, amém? Mas você tem que estar na presença dele. Você tem que achar um lugar para você estar ali ouvindo, aprendendo, alimentando, ajudando, crescendo, estando juntos, estando em comunhão em nome de Jesus, fazendo parte de um rebanho, fazendo parte de um povo, fazendo parte da congregação do Senhor em nome de Jesus. É a congregação dos santos. Nós estamos aqui reunidos, a Bíblia fala, é a congregação dos santos, é o povo de Deus reunido, louvando, adorando e exaltando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? O Senhor sente falta. Quantos não veio hoje? O Senhor sente falta. Se eu sinto, se eu vejo que não veio, se os irmãos percebem, imagine Deus então, imagine Jesus que deu a vida por nós, que derramou o sangue dele puro por nós, e hoje nós estamos aqui para celebrar. Se a pessoa não veio, imagine se Jesus não sente. Se eu sinto, se Jesus não sente, se o Senhor não vê, se o Senhor não olha, irmãos,
Fica firme em nome de Jesus, amém? Fica firme, se fortaleça no Senhor. O que precisar fazer, faça, mas não se desvie, não siga de longe, se aproxime, se achegue na presença de Deus em nome de Jesus. Vamos ler aí Gálatas, capítulo 6, lá no Novo Testamento. Vamos ler isso aqui e vamos orar. Gálatas capítulo 6, logo depois de Coríntios, tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler e agradecer a Deus. Capítulo quanto? 6. Capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus está dizendo assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então tudo que fazemos, nossas ações, nossas atitudes, tudo que plantamos, vamos colher. Tem o que? As consequências de tudo que fazemos, o que? Na nossa vida. Por isso que na hora de plantar, na hora de fazer as coisas, precisamos pensar o que é bem, porque depois vai vir a colheita. Ou bem ou mal que eu fiz, vai vir a colheita. Vai vir o que? As consequências, em nome de Jesus. Aí no 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Porque aquele que semeia na carne, que faz a vontade da carne, como a gente viu lá, o exemplo do rei, o que? Amazias. Pode dizer que ele semeou na carne, que ele quis o que? Agradar a carne, se perdeu, pereceu. Mas está falando assim, ó, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Aquele que faz tudo, que vive uma vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, procura andar de acordo com a palavra de Deus, procura servir ao Senhor, ele está fazendo o quê? Ele está semeando, está fazendo a vontade o quê? Do Espírito, agradando o quê? A Deus. E ele está fazendo o quê? Está plantando para a vida eterna. São plantações que nós fazemos. Tudo aquilo que nós estamos colocando ali na presença de Deus, nós estamos nos preparando para a vida eterna, para estar com Ele, para passar o que? A eternidade com Ele. E no 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então ele fala, não se cansa de fazer o bem, permaneça fazendo o bem, permaneça plantando o que? No Espírito, fazendo o que? A vontade de Deus, porque no tempo certo você vai colher, no tempo certo Deus vai abençoar em nome de Jesus. Mas ele diz, vou fazer, vou abençoar, vou estar junto, mas se você não tiver desfalecido, se você não tiver esfriado, se você não tiver desviado, se você não tiver seguindo de longe, se você não tiver o que? Distante. Então nós temos que estar perto, nós temos que estar procurando fazer a vontade de Deus, agradar o Senhor, andar em Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém? Buscando a Deus, buscando o Senhor, buscando a santidade, buscando força. Eu sei que todo mundo aqui tem luta, problema, dificuldade, mas busca força em Deus, busca força no Senhor. Ele te renova, Ele te ajuda, Ele te coloca de pé, em nome de Jesus. Você e Deus, coloca aí no seu coração, faz propósito com o Senhor, de estar com Deus, de servir, de adorar, de ler, de orar, de vir na casa do Senhor, de participar das coisas de Deus. Coloca no seu coração, faz propósito, deixa Deus te usar em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tocar, renovar, restaurar a tua vida em nome de Jesus, amém? Deus tem muito para dar, Deus tem muito para fazer, mas nós temos que abrir caminho, nós temos que abrir o coração, senão não tem como Ele fazer, amém? Vamos falar de nome do Senhor Jesus?